No vídeo de hoje nós vamos falar de sacrifícios. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção que a gente começa a ler essa semana, ela fala quase que unicamente de sacrifícios. Não sacrifícios, claro, no sentido que nós falamos em português, né? Ah, vou fazer isso, é um sacrifício para mim. Sacrifício como ritual mesmo, que algumas religiões antigas possuíam, né? E algumas religiões modernas ainda fazem. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, só para ser um pouco mais explícito, pegar um animal, matar e oferecer para Deus. E a primeira pergunta que eu acho bem legal a gente fazer, e eu já ouvi muitos alunos colocando, é para que a gente precisa disso, né? Para que a gente precisa de sacrifício? É uma prática bárbara, né? Se você parar para pensar. Longe de mim querer julgar uma religião que ainda usa os sacrifícios, mas não parece muito compatível com a nossa mentalidade mais moderna, né? Com o século XXI. Então, no caso específico do judaísmo, por exemplo, os sacrifícios foram abolidos com o passar do tempo por causa desse entendimento. Chegou uma época ali, começo da Idade Média, né, que os sábios falaram, olha, não vai mais ter sacrifícios. Em verdade, é um pouco por causa da prática moderna, né, para a gente se modernizar, mas também outro problema é que o templo de Jerusalém foi destruído, né? Como não tinha mais o templo, os sacrifícios eram feitos só lá, então também foi abolido o sacrifício. Agora, voltando à pergunta, por que fazer esse sacrifício? A Kabbalah diz que na verdade a gente não precisaria, né? Como a gente sabe, a Kabbalah tende a ler tudo que aparece ali na Bíblia como uma metáfora, como um simbolismo. Então, isso é legal porque, assim, primeiro fala, eu não preciso de um ato tão bárbaro desse para nada na minha vida espiritual. E segundo, fica muito claro que o sacrifício pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer tempo, né? O sacrifício, do ponto de vista da Kabbalah, que é o que a gente vai explorar hoje, é válido ainda hoje, né? A gente consegue usar essa ferramenta a nosso favor. Vamos entender então o que é essa ferramenta. Primeira coisa legal de pensar talvez é a origem da palavra, a etimologia da palavra. Em hebraico a palavra sacrifício é korban, tá? E vários comentaristas falam que a palavra korban é relacionada com a palavra karov, né? Tem a mesma raiz, se você conhece um pouquinho de hebraico, as mesmas 3 letras da raiz. O que significa karov em hebraico? Perto, ou se você quiser, aproximar-se. Bom, então aí a gente já começa a entender um pouquinho o que é esse sacrifício, né, do ponto de vista da Kabbalah. Qualquer ato de aproximação. E aí é legal porque, assim, claro que a gente pode falar de atos de aproximação entre dois humanos, todo mundo já passou por isso, né? Eu estou numa relação, ou não precisa ser amorosa, e dá algum problema, dá alguma discussão, as pessoas ficam meio afastadas, né? Qualquer ato que você faz para se aproximar de novo da pessoa que se afastou é um korban, é um sacrifício. Mas aqui, claro que nós vamos focar no sacrifício religioso, né? Um korban religioso. Então, no caso do korban religioso, eu estaria tentando me aproximar de quem? De Deus, claro, né? Do Eterno. Então, o ponto de vista da Kabbalah diz o seguinte, de vez em quando nós precisamos na nossa vida fazer sacrifícios. Dito de outro modo, nós precisamos fazer atos que nos aproximam de Deus. Já vamos falar um pouco mais do que é isso. E aí é até legal, só fazendo uma reflexão meio à parte, né? Abrindo um parênteses, que é muito ligado então ao nome do livro que a gente começa a ler essa semana. A porção dessa semana se chama Vaikra, porque também é o nome do livro Vaikra, né? O terceiro livro da Torá. Em português, Vaikra foi traduzido como Levítico, né? Por que Levítico? Porque nesse livro se dão várias das leis que os levitas deveriam seguir, como essas dos sacrifícios. Mas perde um pouco a essência. Em hebraico, o que significa Vaikra? Vaikra significa e chamou, né? Ou seja, claramente Deus chamando as pessoas para próximo de si, ou Moisés chamando as pessoas para próximo de si para conectá-las com Deus, né? Então essa é a ideia. E aí a gente começa também a entender um pouquinho mais do que são esses atos de sacrifício, que eu coloquei como atos de aproximação. Para Kabbalah, todos nós temos um chamado na vida, né? A gente usa inclusive essa mesma expressão em português, chamado, da palavra Vaikra. Esse chamado é o que nos aproxima da santidade. Esse chamado é o que nos aproxima do Eterno. Então, se a gente quiser falar talvez de outro modo, um pouco menos poético, o chamado é uma missão de vida que nós temos.
Todos nós, segundo a Kabbalah, viemos aqui para fazer algo. Alguns vieram para deixar um patrimônio cultural, alguns vieram para deixar um patrimônio físico, uma empresa, dinheiro, herança, alguns vieram para amar, alguns vieram para construir uma família, né? Cada um tem o seu objetivo, vamos dizer assim. Claro que também um não exclui o outro, tá? Eu estou falando só que tem um objetivo principal. Então também não precisa se preocupar assim, será que o meu objetivo é construir família, quer dizer que eu nunca vou ser bem sucedido na vida empresarial? Não, você pode ser. Só que você veio para construir família. O outro talvez ao contrário, ele veio para ser bem sucedido financeiramente, deixar um legado, construir um império de lojas, por exemplo, deixar herança para o filho. Talvez esse seja o chamado dele. E nada impede que ele seja um bom pai de família, construa família. Mas esse chamado que nós temos é muito importante que a gente tente identificar. Não é fácil, né? Vocês mesmos que estão ouvindo já devem saber disso. Às vezes eu encontro pessoas de 40, 50, 60 anos que não sabem o que vieram fazer na vida, não sabem qual é o seu chamado, né? Mas é legal a gente tentar identificar porque é isso que nos aproxima da espiritualidade. Olha que legal, né? Então, mesmo que seja um dos casos mundanos que eu falei, tá? Vamos supor que o seu chamado seja construir um império financeiro. Você vai falar, nossa, mas isso não é muito material? Não, se é o seu chamado, é isso que vai te conectar com a espiritualidade, tá? E mais do que isso, para quem encontra o seu chamado, é muito legal porque aproxima da espiritualidade. E para os perdidos, né, que sempre temos perdidos na vida, é o que dá uma direção também, né? A pessoa, quando ela encontra o seu chamado, ela passa a ir de um estado onde ela não sabia o que fazer, o que ela está aqui fazendo na vida, ela passa a ter uma direção, ela passa a ter uma linha mestra, né, que diz para ela o que fazer. Então, de novo, voltamos ao ponto de como é importante a gente saber esse nosso chamado, né? Não é à toa que a Kabbalah mesmo tem várias ferramentas tentando passar isso para as pessoas, né? Um mapa astral, por exemplo, que é uma ferramenta que a Kabbalah usava e usa até hoje. A leitura de mão, a leitura de rosto, são todas coisas tentando falar para a pessoa, olha, seu chamado é esse, você veio fazer isso, né? Contam que o Rabbi Isaac Luria, por exemplo, um dos maiores cabalistas que já existiram, ele recebia as pessoas e uma das principais coisas que ele fazia era isso. Ele olhava no olho da pessoa, ele conseguia ver a alma daquela pessoa e ele falava para a pessoa o que ela veio fazer. Muita gente ia procurar ele para isso, não para nada mais, né? Para achar o chamado dela. Para a gente encerrar o vídeo, se você está com talvez dificuldade de saber qual é o seu chamado, queria deixar uma dica prática que talvez ajude você a identificar mais fácil. Em geral, os nossos chamados são um dom que a gente tem. A Kabbalah diz que nós nascemos com dons, não é à toa, né? Não é pra gente, sei lá, se destacar da população, ou pra gente usar aquele dom pra, sei lá, pra ter poder pessoal. Se você veio com um dom, muito provavelmente aquele é seu chamado. Tá? E aí, de novo, seja lá qual for o dom que você tenha. Um pode ser que tenha o dom de escrita, de poesia, outro pode ser que tenha um dom de fazer dinheiro, de ser lucrativo. Outro pode ser que tenha um dom de amar, de cuidar de crianças, de cuidar de animais. Seja qual for o dom que você tem, muito provável que esse seja o seu chamado. E lembrando que aqui o chamado no sentido é o seu sacrifício, né? Mas aqui a conotação de sacrifício quase que fica positiva, né? Não a conotação que a gente tem em português. O seu dom é o seu chamado, é o seu sacrifício, é o que vai te aproximar da espiritualidade. É o que verdadeiramente vai te trazer para próximo de Deus. E aí, claro que você pode imaginar que tipo de vida leva uma pessoa que encontrou esse seu chamado. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.